Olá, pessoal! Dando sequência ao nosso curso ou mini curso sobre entendendo as condicionalidades do programa Bolsa Família. Já estamos no módulo 3, já está à disposição para quem ainda não viu o módulo 1 e 2 no nosso canal, tá? Fiquem atentos. Para entender as condicionalidades do programa Bolsa Família, é importante sempre ter a frequência escolar na cabeça. O programa Bolsa Família, ele exige que as crianças beneficiárias mantenham uma frequência escolar mínima para garantir o seu acesso à educação e o seu desenvolvimento integral. Esse requisito é essencial para ampliar as oportunidades das famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, é preciso estar atento, pois é através da frequência escolar que vamos proporcionar uma melhora de vida para os nossos estudantes, para as famílias. Então, hoje vamos tratar aqui do motivo 6. É um motivo muito importante porque causa algum desconforto, até mesmo na hora de informar esses motivos, que são preconceito, discriminação no ambiente escolar, bullying. E temos o submotivo 6A, que é a mesma coisa, preconceito, a discriminação no ambiente escolar. A gente tem que ter atenção que muitos alunos, muitos estudantes abandonam a escola por esses motivos. Então, cabe à escola estar atenta para que isso não aconteça. Ou seja, o preconceito e a discriminação no ambiente escolar podem se manifestar de diversas formas, desde comentários depreciativos até o isolamento social e a exclusão. Isso pode afetar seriamente o bem-estar emocional e o desempenho acadêmico dos alunos, tornando a escola um lugar hostil e intimador. Vocês podem observar que às vezes um apelido, um chamado, uma brincadeira que vira mania entre os estudantes pode incomodar bastante aquele que não está disposto à brincadeira, que não quer aquele apelido. Até mesmo os alunos que sobressaem devido à sua inteligência, às vezes são perseguidos por outros alunos com um grau a menos de inteligência, porque o fato de sempre o mesmo aluno se destacar, às vezes faz com que ele seja perseguido pelos outros alunos com alguns apelidos que tornam a brincadeira desconfortável. Então, o bullying como uma explicação para a infrequência escolar. Primeiro, medo de ir à escola. Crianças que sofrem bullying muitas vezes temem ir à escola, pois sentem-se inseguras e vulneráveis. E a escola, os professores, a direção, todos os funcionários da escola têm que estar atentos a isso. A baixa autoestima. O bullying pode levar a uma baixa autoestima, o que dificulta a motivação para frequentar a escola. A gente tem que observar isso mais de perto com os alunos gordinhos, com os alunos mais magros, com aqueles que não escutam mal, aqueles que têm uma visão difícil, que usam óculos. Todos esses alunos, gente, às vezes sofrem bullying durante as aulas, durante o recreio, e às vezes isso não é observado de perto. Mas existe uma criança sofrendo, existe um estudante sofrendo que pode ali desistir de progredir no estudo devido a essas brincadeiras de mau gosto. Apesar da idade infantil ou da adolescência, as crianças às vezes costumam ser maldosas nesses apelidos, talvez até sem perceber, mas aí cabe a nós adultos, a nós funcionários, a nós servidores da educação, acompanhar isso de perto. Problemas de saúde mental.
O estresse e a ansiedade causadas pelo bullying podem afetar a saúde mental dos alunos, resultando em absenteísmo escolar, ou seja, a criança não quer mais saber de ir à escola. E esse ódio, gente, essa raiva que vai se instalando dentro do coração das crianças, dentro de suas mentes, mais tarde pode causar uma revolta muito grande e fazer com que esses estudantes voltem à escola para se vingar de alguma forma, ataquem a escola. Então, é preciso estar sempre atento a esses sinais de desconforto de alguns estudantes. Vamos ver agora, então, o motivo 7. O motivo 7, vamos voltar aqui um pouquinho. O motivo 7 trata-se de ausência às aulas por respeito às questões sociais, questões culturais, questões éticas ou religiosas. Então, temos lá nos motivos 7, 7A se trata dos indígenas, 7B quilombolas, 7C circenses, 7D ciganos, 7E questões religiosas, 7F outras, né? Então, todos esses grupos, a gente tem suas peculiaridades que às vezes faz com que o estudante deixe de frequentar um ou dois, ou às vezes até mais dias, dependendo da religião, por conta dessas, né, questões culturais e religiosas. Então, é preciso saber se esse aluno está matriculado. Se ele está matriculado, a gente vai lançar esse motivo. Mas se o aluno se encontra sem vínculo escolar devido a esses grupos, aí é informar que o aluno realmente está sem o vínculo. A gente tem um caso específico dos circenses e ciganos. Não é por conta, né, da vida itinerante, de estar hoje num lugar e estar no outro, que a escola tem que estar preparada para estar recebendo esses alunos. Sabemos que são temporários, mas é preciso estar com a vida certinha dentro da escola e dentro do CAD único também. É sempre importante a atualização estar correta em todos os órgãos. E o 7F, outras aí, agora a gente tem dentro dos nossos grupos refugiados, asilados, imigrantes que chegam aí de outros países com sua cultura própria também. Então, vamos sim respeitar esses grupos, mas sempre frisando que, independente de qualquer realidade, a matrícula escolar, a frequência dentro de uma escola tem que ser observada de perto. Então, como que se acolhe a diversidade nas salas de aula? As faltas de aulas podem ocorrer por diferentes motivos relacionados a aspectos sociais, culturais, étnicos e religiosos. É importante compreender e respeitar essa diversidade, buscando criar um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os alunos. Tá? Não pode haver discriminação por conta desses problemas. Então, o respeito às diferenças é muito importante. A compreensão cultural, entender e valorizar as diferentes tradições, crenças e práticas culturais de cada aluno é fundamental para promover o respeito e a inclusão verdadeira. Empatia étnica. Reconhecer e celebrar a riqueza da diversidade étnica presente na sala de aula. Criar um ambiente de acolhimento e pertencimento, né? Às vezes por questões religiosas, às vezes por grupos a que pertencem, os alunos têm costumes diferenciados. Então a gente tem que apreciar esse costume para não virar ali um motivo de bullying ou de perseguição mesmo. E a liberdade religiosa? Respeitar e aceitar as diferentes práticas e manifestações religiosas dos estudantes promove a tolerância e o diálogo intercultural. Né? No Brasil não temos uma religião definida, então todas as religiões são aceitas. Então não importa se você é do candomblé, se você é da igreja evangélica, da igreja católica,
se você é judeu. A escola acolhe a todas as religiões e é bom sempre estar enaltecendo os pontos positivos de cada uma, tá? Para não se tornar aí uma perseguição religiosa dentro da própria escola. Então está aí o nosso motivo 7. Vamos ao motivo 8. Que se trata de um problema delicado, que é a gravidez. A gravidez de risco e a gravidez que não é de risco. Temos o 8A e o 8B. Lembrando que essa gravidez a que estamos nos referindo são dos nossos alunos na faixa etária, né? Lógico, entre 6 e 17 anos e 11 meses. Principalmente aí na adolescência, crescente o número de adolescentes com esse problema, com essa situação. Não vamos dizer problema. Aconteceu o fato, agora é encarar a realidade. Então, a gravidez na adolescência, gente, não é o fim do mundo. É o começo de uma nova vida, mas não é o fim do mundo. A gravidez na adolescência pode ser um desafio, mas um apoio e compreensão. Essa situação pode se transformar em uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. A comunidade escolar pode desempenhar um papel fundamental nesse processo. Temos visto aí muitas adolescentes abandonando a escola assim que se engravidam. Não é motivo para isso. A escola vai estar preparada para dar todo o apoio a essa adolescente, porque depois que terminar a gravidez, ela vai ter o bebê, vai ter o amparo legal, ela vai ter que trabalhar para sustentar essa criança. E se ela não estudar, ela não vai ter como. Então, é criar meios para que ela continue e mesmo depois com o bebê, com a criação de creches, orientar todo o que for necessário para que ela tenha uma vida depois da criança. Né? Sempre que nasce uma criança, nasce também uma mãe junto. Então, é ensinar que essa adolescente deixou de ser adolescente e vai virar uma mãe protetora com a educação necessária e o profissionalismo necessário para lidar com essa situação. Mas é preciso todo o apoio. Então, o apoio da comunidade escolar é muito importante. Primeiro, o acolhimento. A escola deve criar um ambiente seguro e acolhedor para a aluna, garantindo que ela se sinta amparada e apoiada durante essa fase. Ela tem que se sentir bem acolhida. A escola não pode causar o isolamento. Flexibilidade. Ajuste no horário e acompanhamento personalizado podem ajudar a aluna a conciliar as demandas da gravidez com os estudos. Lógico, podemos ser flexíveis na entrega de trabalhos, quando ela tem que fazer o acompanhamento pré-natal, exames, né? Dar uma atenção assim diferenciada devido à situação da gravidez. E orientação de profissionais da saúde, assistência social, podem oferecer orientação e encaminhamento importantes para alunos, principalmente os alunos do Bolsa Família, né, que se caem nessa situação, tem todo o amparo da assistência, do conselho tutelar, dos postos de saúde, que tem profissionais preparados para lidar com essa fase da adolescente de ser mãe, né, precocemente. Vamos agora ao motivo 9, que se trata da situação de rua. Então, vamos ao motivo 9, que trata aí da situação de rua. Situação de rua. O que seria situação de rua? São crianças que realmente estão na rua. Às vezes a família está morando na rua, ou a criança saiu de casa e está morando na rua. A gente também tem que ter um olhar especial. Trata-se de alunos. Somem, mas a gente tem que ir em busca desses estudantes e ver o que se pode ser feito. Então, situação de rua no Brasil.
Infelizmente, muitas crianças no Brasil vivem em situação de rua, lutando diariamente para sobreviver. Elas enfrentam desafios como falta de acesso à alimentação, educação e cuidados básicos de saúde, colocando seu bem-estar e futuro em risco. A criança de rua, ela não está na rua porque ela quis estar na rua. Foram situações que levaram os pais a não ter condições de ter uma casa, de ter um lar adequado. Mas é preciso atenção, porque temos abrigos que abrigam não só as crianças, como as famílias em situações difíceis. Então, quando a escola detecta esse tipo de problema, tem que correr atrás, gente. Tem que denunciar, tem que buscar uma solução para isso. Isso não pode acontecer. Isso vai contra todas as regras da humanidade. Então, quais são os desafios enfrentados pela escola no atendimento a essa população? Primeiro, é uma infraestrutura inadequada. As escolas muitas vezes não possuem recursos suficientes para atender às necessidades específicas das crianças em situação de rua, como acomodações, refeições e materiais escolares. Então, a gente percebe que as escolas já fazem o que está dentro do alcance dela. Primeiro, oferece uma merenda boa, uma nutrição. As crianças do tempo integral têm um bom café da manhã, têm almoço e elas não voltam para casa sem ter uma alimentação. Mas esse atendimento é extensivo só àquele aluno que está naquela escola. Acomodações e material escolares, algumas escolas municipais recebem no início do ano os materiais, mas questões de moradia e tudo mais já foge da escola. Então, aí temos que ter ligações, interlocuções com os abrigos sociais do município, estar em contato direto com a assistência, com a promotoria da infância e da juventude, para que isso não aconteça. Então, sempre que vocês verem uma situação semelhante, tem que haver a comunicação aos órgãos competentes, para que isso não aconteça, para que essa família tenha um amparo legal. E vamos lidar também, gente, com a falta de capacitação de professores. Os professores precisam de treinamento adicional para lidar com os traumas e desafios enfrentados por essas crianças, a fim de oferecer um apoio efetivo. Sabemos que os professores vão na escola para dar aula, mas muitas vezes, gente, a profissão de professor vai um pouco além disso, né? Não que a gente queira que eles sejam psicólogos, que sejam mães, mas a carreira exige, a profissão exige que você tenha um olhar especial para determinado aluno. Às vezes aquele aluno que está ali na sua sala de aula, inquieto, te perturbando, ele precisa, na verdade, de um momento de escuta, de um momento de acolhimento diferenciado, e basta, às vezes, ele quer falar, e a gente só fica, cala a boca, vai sentar e tudo mais. De repente, vamos conversar com esse aluno num cantinho separado, ver o que eles podem fazer, o que eles estão precisando. É isso que eles estão querendo. É um momento de escuta, de desabafo. Então, essa forma agressiva que fica dentro da sala de aula, às vezes é só um reflexo do que eles estão passando na vida familiar, na vida social, na questão até mesmo de estar morando na rua, e às vezes, a escola não tem nem esse conhecimento. E com isso, gente, o que resulta? A evasão escolar. A necessidade de sobrevivência na rua leva muitas crianças a abandonarem a escola, dificultando a sua inserção social e oportunidades futuras. Por estar na rua, às vezes a vida na rua não deixa a criança frequentar a escola e acaba caindo aí no abandono. A gente vê famílias que às vezes vêm do campo, vêm para a cidade, muitos imigrantes vêm de outro país, acaba aí ficando na situação de rua irregularmente, e a sociedade às vezes não tem esse conhecimento, ou então finge que não está vendo.
Então, isso aí causa uma evasão escolar muito grande. É um trabalho nosso do Busca Ativa, que temos que correr atrás desses estudantes e oferecer oportunidades melhores. Quais iniciativas e programas para apoiar crianças em rua? Temos, primeiro, abrigos e albergues, que oferecem acolhimento temporário, alimentação, vestimentas e serviços de saúde básico. Então, é uma situação provisória para que a família tenha ali um momento de se levantar, se erguer e alcançar o seu objetivo, que é de ter uma casinha onde os filhos possam conviver com os pais. Programas de inserção familiar. Auxilia na reunificação das crianças com suas famílias. Muitas crianças em situação de ruas hoje já estão desligadas da família. Então, temos programas para reinserção dessas crianças junto ao grupo familiar. Quando possível, promovendo a integração social. Então, às vezes a criança sai de casa por algum motivo ou outro, o que leva, às vezes, a família nem saber onde está aquela criança, aquele adolescente. Então, temos programas que promovem essa inserção familiar novamente. Se for o melhor para a criança, é claro, às vezes a criança fica melhor no abrigo do que junto à própria família. Isso acontece. Aí a família também tem que ter todo o apoio para que se torne uma família qualificada a receber de volta aquele adolescente e aquela criança. Vamos pensar também numa educação inclusiva, garantir o acesso à educação formal com ênfase no atendimento personalizado e no desenvolvimento integral. Crianças que vêm de ruas, às vezes devido ao uniforme, às vezes a mal vestido, sapatos, chinelo, tudo isso pode causar um certo desconforto ao estudante por frequentar uma escola onde os alunos estão todos uniformizados e tudo mais. Então, é cuidar para que o aluno seja incluso dentro da escola da forma mais suave possível, sem causar maiores traumas que vão levar o aluno a abandonar a escola novamente. A qualificação profissional oferecer cursos de capacitação e oportunidades de emprego e conquistas independência e financeira, Ou seja, após inserir novamente a família dentro da sociedade, tem que criar cursos de capacitação para que essa família sobreviva, para que depois ela não se separe novamente. Não adianta juntar a família e não criar oportunidades de emprego, nem que seja um subemprego, para que ela se sustente novamente. Ela já tem um auxílio, então, mas ela precisa de um pouquinho mais de complementação. Então, cursos de capacitação devem ser oferecidos aí pela comunidade onde que está inserida essa família. E por último, hoje vamos tratar do trabalho infantil, muito grave. A gente nem deveria falar nesse motivo, porque trabalho infantil é uma coisa que não deveria acontecer. Então, temos a escola sabe que o estudante conta com a atenção da rede de proteção local, e temos o B, a escola não sabe se o estudante conta com a atenção da rede de proteção local. Então, existe o trabalho infantil legalizado, que são os alunos de 14 anos para cima, que podem fazer o jovem aprendiz e outras coisas assim. Temos aqueles alunos que descumpriram alguma regra da sociedade, têm um acompanhamento legal e tudo mais, e isso a gente vai observar, porque na verdade o trabalho infantil não é apropriado para ninguém. Então a escola desempenha um papel fundamental no combate ao trabalho infantil. Ela é um espaço seguro e acolhedor, onde as crianças podem se desenvolver de forma saudável e adquirir conhecimentos essenciais para o seu futuro. Então, a escola visa até orientar as crianças para que não caiam em trabalho infantil, que não vão render nada para ela, ou mesmo elas podem vir a ser exploradas por adultos.
Então, quando a escola sabe que o estudante conta com a atenção da rede de proteção local, temos aí o acompanhamento próximo. A escola pode monitorar de perto a situação do estudante trabalhando em conjunto com a rede de proteção local para garantir que suas necessidades sejam atendidas, né? A escola vai acompanhar aí quando realmente houver necessidade desse trabalho, que é acompanhado por uma autoridade. Atividades complementares. A escola pode oferecer atividades extracurriculares, como oficinas e cursos para manter a criança engajada e afastada do trabalho precoce. São trabalhos, são cursos profissionalizantes que a criança consegue estar ali ao mesmo tempo trabalhando e aprendendo, né? Seria o caso de um curso de costura, um curso de pintura, que ela está fazendo um curso, mesmo ela estando na idade infantil, ela está ali como aprendiz, não como trabalhando. E apoio familiar. A escola pode orientar a família sobre os seus direitos e formas de obter assistência, ajudando a eliminar a necessidade do trabalho infantil. Então, sempre que possível, a família deve ser orientada, porque a gente vê crianças aí trabalhando sem nenhuma orientação, mesmo dentro dos comércios, na rua pedindo esmola, na rua vendendo balas. Tudo isso é caracterizado como trabalho infantil e a criança sendo explorada, mesmo que seja pela família. Quando a escola não sabe se o estudante conta com a atenção da rede de proteção local, primeiro é a identificação de sinais. Como que eu vou identificar se meu aluno está trabalhando ou não, se ele está sendo explorado ou não? A criança, gente, ela sempre emite sinais silenciosos, que cabe a nós profissionais fazer essa observação. Primeiro, a escola deve estar atenta a possíveis sinais de trabalho infantil como cansaço, falta de atenção e mudanças de comportamento do estudante. Crianças que trabalham e estudam geralmente chegam na escola cansadas, desinteressadas e mudança de comportamento, se tornam tanto irritadas pela situação. Aí entramos com ações de sensibilização. A escola pode promover campanhas e atividades para conscientizar a comunidade sobre a importância de denunciar casos de trabalho infantil. Às vezes a criança está ali fazendo trabalho infantil, ajudando a família, mesmo sem saber que ela está sendo explorada. Às vezes é um trabalho até de adulto, a gente vê crianças carregando carrinhos na feira, carregando caixotes, fazendo serviços que elas não vão ser remuneradas adequadamente, que na verdade elas estão sendo exploradas por migalhas. Tem ali um trocadinho aqui, outro ali, mas na verdade se trata de exploração do trabalho infantil. Como acionar a rede? As suspeitas de uma situação de trabalho infantil, a escola deve acionar imediatamente os órgãos responsáveis pela proteção da criança. Ou seja, assim que a escola percebe que aquela criança está sendo induzida a um trabalho infantil, a um trabalho pesado, deve ser comunicado às autoridades, né? Podemos entrar em contato com o Conselho Tutelar, com a assistência social ou até mesmo a promotoria da infância e da juventude e, se depender, até o Ministério Público, porque a criança, às vezes, ela está sendo explorada sem ter consciência dessa exploração. E é papel da escola estar ali atenta a esses comandos. Mas eu vou sofrer penalidade, eu vou sofrer punição por parte da família, por parte de quem está oferecendo emprego. Não, as denúncias podem ser até anônimas, gente. O que a gente não pode é deixar crianças nessa situação sem que a gente faça alguma coisa, ok? Então, vamos encerrando esse módulo, então, por hoje. Espero que vocês apreciem. Fiquem atentos de como lançar determinados motivos. Fiquem atentos às situações para não prejudicar ninguém. Esses motivos que nós falamos hoje são motivos que têm que ser realmente
citados. Se realmente acontece, tem que ser relatado, sem medo de ferir, sem medo de prejudicar. As crianças não são prejudicadas, nenhum benefício é cortado quando esses motivos são pontuados. E sim, elas terão uma rede de proteção, uma rede de apoio para poder receber o auxílio necessário, ok? Então, até a próxima, fiquem com Deus.